uma grande luta o que está acontecendo, né? É. E pela questão antimanicomial. E já vem acontecendo há muitos anos, né, por uma série de fatores. E como tudo na vida, é assustador. É assustador. Né? É Pra mim assustador. Principalmente porque muitas vezes a gente não conhece, né? E a gente fica com receio, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas você percebe que, de uma forma geral, quando acontece uma situação que exige uma mudança, né? O poder público, as ações afirmativas, as comunidades, a comunidade em si, né? As pessoas de modo geral, as universidades, os estudiosos, todos, a ideia é que eles entram em ação para poder criarem alternativas e ideias em conjunto, em uma rede complexa, para abarcar essa demanda. Então, o que se percebeu? Que ao longo, né, da história dos manicômios, não havia um tratamento específico que trouxesse, digamos assim, humanidade, dignidade, né, para as pessoas com transtorno mental. Então, acabou se formando o quê? Um depósito de pessoas. As pessoas eram depositadas num local e lá ela recebia as medicações e pronto. E estavam lá, tinha algumas terapias, poucas coisas, mas não trazia uma evolução. E o que acontecia demais também era que as famílias abandonavam. A maior parte das famílias, 90% das famílias abandonavam os seus entes nos hospitais psiquiátricos. Então, essa luta começou a partir desse processo. Começou a existir o quê? Foi se dividido entre tá, então vamos fazer o quê? Vamos começar criando CAPS. Vamos começar criando uma rede de apoio. Aí se criou, né, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, dentre outros, né, temos aí para assistência, né, o CRAS, temos o CREAS, as comunidades terapêuticas, enfim, tem uma série de situações que foram criadas para abarcar essa população. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem um sofrimento mental. Então, o tratamento dela vai ser na comunidade. Então, ela tem um CAPS, ela vai ser atendida no CAPS. No CAPS, ele vai dispor de médico, de psicólogo, de assistente social, de um conjunto de manobras e de apoio de tratamento, principalmente também para ele e para a família, do qual vai trazer qualidade de vida, vai trazer dignidade, vai trazer um tratamento em que ele tem acesso à reinserção dele na comunidade, na sociedade, né? Então, a princípio lá, antes de existir o CAPES, foi muito preocupante. Mas o processo já vem acontecendo. Só que alguns hospitais já foram fechados, né? E até que se feche o último. E do mesmo jeito, com a questão do judiciário, está sendo criado outras manobras, né, para que se abarque, né, todas as pessoas com transtorno mental, né, ou envolvidas em situações, enfim, de crimes, e que o tratamento seja feito fora do hospital. Mas isso não significa que a pessoa vai ficar sem tratamento, né? Não significa que ela vai ficar. Há todo um apoio à família, à pessoa, os profissionais chegam junto, estão por perto, o poder público também, né? Eu acho que é um grande desafio, né? Mas é um desafio que vale muito a pena, principalmente para aquelas pessoas que sempre acompanharam, né, o sofrimento das pessoas que são internadas em hospitais psiquiátricos. Eu acho que o temor de Rubem é no sentido do seguinte: nós temos inclusos nessa situação psicopatas, né?
Os psicopatas, aqueles que promovem, são assassinos em série, mas que têm distúrbios mentais comprovados. Aqui hoje mesmo, aquele caso de Sorriso, né? Aqui a gente tem um caso semelhante. Um vizinho meu, ele estuprou uma mulher, tinha estuprado outra. Aí ele foi preso, levado para a feira, mas aí deu como louco. Sim, distúrbio mental. Aí ele foi solto para tratamento fora, apesar de ter a colônia, né? Isso. Ele foi solto. Aí o que acontece? Ele estuprou e matou uma criança de 14 anos. Aí o que acontece? De novo, a mesma coisa. Ele foi transferido para Salvador. Eu não sei qual a situação, mas parece que, como é chamado imputável, você deve saber. Ele se torna inimputável. Nome difícil. É aquele que você não pode imputar, né, as penas da lei. Por quê? Porque ele não tem capacidade para assimilar o ato por ele praticado. Essa é a preocupação. O problema todo que nós temos, assim, a gente não pode ignorar que pessoas assim, elas precisam estar recolhidas sobre a vigilância. Sim, né? Com certeza. Você não pode acreditar que uma pessoa que tem um nível de desequilíbrio desse pode conviver socialmente, tomar a medicação que foi especificada de livre e espontânea vontade e que ela não vai mais produzir os atos que o levaram a ser encarcerado, né? Esse que é o problema. E outra coisa, as famílias, como a própria Dirana relatou, abandonam essas pessoas, né? Sim. Cuidar de uma pessoa doente, seja físico ou mental, é algo muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Exige muita paciência, muito amor, muita compaixão. Exatamente. E desenvolver isso num ser humano é bem complicado. Porque o modelo sempre foi esse, né? Principalmente quando se fala em transtorno mental. Então é o louco. E o louco não cabe aqui. O louco tem que ter o lugar dele. O lugar dele deve ser no hospital psiquiátrico. Então, a nossa cultura, o padrão de comportamento do ser humano até hoje sempre foi esse. Então, esse padrão vem mudando obrigatoriamente, né? E isso tá assim. Para o caso do transtorno mental comum, as pessoas aceitam mais, né? Mas, nesse caso, para o psicopata, é muito mais complexo, é o que você falou. Ele vai precisar viver sobre vigilância, vai ser toda uma estratégia, né? Mas de vigilância. Eu não acredito que haja possibilidade, Rubens, de extinguir na integralidade essas estruturas. Isso. Até porque você também, não é pelo fato de você determinar que não vai existir, que o problema vai desaparecer, né? Sim. É como a avestruz, já ouviram a avestruz? Ela cava um buraco, bota a cabeça dentro e deixa o corpo para fora e acha que resolveu o problema. Então, eu acho que está pelo mesmo caminho. Nós não podemos acreditar. Então, é necessário que haja uma discussão ampla, né, para trazer os benefícios. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, porque, assim, eu acho que a gente tem assistido em larga escala a depressão afetar jovens e os levar ao suicídio. O suicídio é a parte final ou é a parte principal? O que acontece e leva um indivíduo jovem a buscar o suicídio, resolver as suas questões emocionais com o suicídio? Olha só, indivíduo jovem, né? Vamos lá. Coloquei aqui, ó, sobre o suicídio. Olha só. Você citou, né, o jovem. Qual seria a característica, uma das características principais do jovem? A juventude. Energia, a dinâmica, né? A inquietude. Isso, exatamente. Então, veja só. Vamos para as hipóteses. Quando a gente é criança, nós estamos em desenvolvimento. Então, estamos sob a orientação dos nossos pais ou cuidadores, né? Que hoje a gente tem muitos avós, né? Então, ótimo, a gente não estamos construindo ainda a nossa identidade, nós identificamos com os nossos pais, né? E estamos recebendo toda a educação possível. Nós estamos olhando os exemplos dos nossos pais,
os exemplos da nossa família, se vivemos em um lar tranquilo, se vivemos em um lar tumultuado, e vamos aprendendo esse comportamento. A gente vai, quando criança, aprender a viver a nossa tristeza. Acho que os pais vão explicar, né? Olha, você está triste? Sim. A criança vai chorar, ou ela vai se irritar, mas o pai ou a mãe precisa perceber que a criança está triste. Quando percebe, vai ensinar essa criança a lidar com a própria tristeza. Olha, vamos assistir um filme, vamos se acalmar, vamos passear, vamos dar uma volta, vamos tomar uma fresquinha, né? Se a criança estiver com raiva, a mesma coisa. Os pais precisam ensinar os seus filhos a cuidarem das suas próprias emoções. O que acontece? Quando nós chegamos à fase da juventude, começa uma fase nova, que é a fase em que a gente vai construir a nossa própria identidade. Então, nessa fase de construção da identidade, vem o quê? Os hormônios, e vem todas essas características que você trouxe, né? Então, há o questionamento. O que vai acontecer nessa fase? O jovem, ele vai começar a se interrogar em muitas questões. E a depender da personalidade que ele traz, a depender do ambiente o qual ele veio, das questões hereditárias também, então tem uma série de variáveis, pronto. Aí ele vai encontrar a vida na própria perspectiva. E ao encontrar a vida, ele vai encontrar os desafios do dia a dia. Então, o que esse jovem aprendeu até hoje para lidar com esses desafios? O que foi ensinado para ele até hoje, né? Então, ele vai pegar todas essas habilidades que ele aprendeu na infância e vai utilizar agora. Só que se ele não tiver muitas habilidades, como é que ele vai resolver os desafios? Então, a grande questão que tem acontecido muito hoje com jovens é uma grande dificuldade em lidar com os problemas que nós enfrentamos na atualidade, né? E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente não concorda com certas coisas, quando a gente não adquire o conhecimento, quando a gente também não propicia o nosso autoconhecimento, quando eu estiver diante de uma dificuldade, eu vou reagir a essa dificuldade. E tem pessoas que elas vão reagir por exemplo, deprimindo. Ela vai ficar sem vontade. Então, ela vai dizer, a escola está muito ruim, né? Meus colegas fazem muito barulho, eles não se aproximam de mim, então eu perdi o prazer de ir para a escola. Então, eles vão deprimir. Outros, eles vão dizer assim, olha, esses alunos, eles estão brigando muito, esses meus colegas, eu vou entrar na briga também. Aí eles vão ser mais agressivos, né? Vai trabalhar com agressividade para o outro. E outros, eles não vão trabalhar com agressividade para o outro, eles vão trabalhar com agressividade para si mesmo, né? E para si mesmo, tudo que eles vão pensar e sentir, alguns percebem que a vida não vale mais a pena, que não faz sentido, né? Então, eles podem ir para a automutilação, né? Que aí muitos jovens, eles relatam que sentem muita dor, né? E que nesse desconforto, eles buscam a automutilação como uma forma de se sentir mais confortável, né? De diminuir aquela dor. E o suicídio, eu trouxe aqui uma questão da psicanálise, né? O suicídio, nesse caso, ele vai para um ato, né? Act out, que significa o quê? O grande ato final. Ou seja, eu vou atuar naquilo que eu estou sentindo. Então, quando uma criança ela está triste, quando ela quer algo, às vezes ela não sabe falar, ela começa a chorar, então ela está atuando. E alguém tem que perceber o que ela quer e depois ensinar ela a falar o que ela deseja. No caso do suicídio, né? Aí eu falo suicídio em todas as idades, aí a gente fala dos jovens, é um grande ato. Então, há um vazio muito grande, há uma dor, uma angústia,
muitas vezes que a pessoa não sabe nem identificar o que está sentindo, e nesse momento ele vai atuar. E a atuação vai ser passar ao ato, que é quando a gente primeiro pensa, depois alimenta esse pensamento, depois a gente faz a tentativa. E aí, na tentativa, é a passagem ao ato. A gente realmente pensou e fez, né? E o grande ato é o ato de que não se falou. Eu não falei, eu fiz, eu agi, eu atuei. Então, os jovens, eles, muitas vezes, diante dos desafios da vida, eles não têm encontrado espaço para falar, espaço para comunicação. Nós vivemos em uma época e precisamos nos atualizar o tempo inteiro, né? Porque tem nascido muitos bebês, né? E desenvolvido crianças e jovens que são completamente diferentes da geração, né? Pelo menos da minha geração, eu vou fazer 50 anos. Então, eles têm uma nova visão de mundo. Então, a gente precisa se atualizar e dar ouvidos para entender, para compreender essa fala deles. Eu não estou dizendo que eu vou aceitar, né? Mas é ouvir, dar ouvidos, dar voz. Porque quando a gente não dá voz, ele se cala. Ele se calando, ele tem a possibilidade de atuar, de passar o ato, né? E entre os jovens, eu já atendi alguns jovens que eles são mais rígidos, porque a gente ainda tem que ter a noção do tipo de personalidade que ainda não está desenvolvida, mas ele já está formando a sua personalidade ali, né? Então a gente tem que ver, ele é um jovem mais tranquilo, ele é um jovem mais compreensivo, ele é mais rígido, ele é mais fechado, né? Como é o humor dele, é um alto e baixo, né? Ele é expansivo, ele é impulsivo. Então preciso identificar isso, porque tem jovens que eles têm um modelo muito rígido. Então eles dizem, olha, eu só estou esperando mesmo um momento, né? Não, nada vai mudar de ideia. Eu preciso que todos, digamos assim, me liberem para isso. Eu já estou resolvido. Então a gente precisa dar ouvido a esse jovem, ter paciência e sustentar, né, a escuta o tempo inteiro, até que esse jovem forme uma demanda, que é a demanda da fala. Então, na terapia, a gente sempre mantém isso. Então, mesmo que aquele jovem chegue chateado, às vezes chega na sessão por obrigação, mas a gente tem que sustentar aquela demanda e formular perguntas, né? E induzir para que ele encontre um sentido na vida, até que em algum momento, demore 1 mês, 6 meses, 2 anos, 1 ano, sustentando aquilo, em algum momento ele vai encontrar o sentido da sua própria vida. E aí sim, ele não precisa mais passar ao ato do suicídio, né? Então eu acho que no final todos nós só precisamos ter um lugar, né, de falar, de ser compreendido, para que a gente possa buscar habilidade para lidar com os desafios da vida, que não é fácil realmente, mas que a gente consegue encontrar se a gente tiver um bom acolhimento, uma boa escuta. Eu vi